Eu odeio estudar, mas talvez a gente nunca consiga fugir disso. Eu odeio estudar, sério mesmo. Se eu pudesse apagar alguma coisa da minha vida, provavelmente seria o estudo. Provas, trabalhos, dever de casa. Acho que quase todo mundo já passou por aquele momento de olhar para um monte de páginas e pensar: por que eu preciso aprender isso? E, sinceramente, Eu ainda penso isso às vezes. mas há algum tempo eu percebi uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergava a palavra. Estudo. E depois que eu percebi isso, eu nunca mais consegui usar essa palavra do mesmo jeito. Porque talvez você nunca tenha passado um único dia da sua vida sem estudar. Parece estranho, né? Afinal, se eu não estou na escola, como que eu posso estar estudando? Bom, porque a gente aprendeu a associar estudo com escola, mas essas duas coisas não são a mesma coisa. A escola é um lugar, o estudo é um comportamento. E existe uma diferença enorme entre eles. Pensa comigo, quando você quer passar daquela fase impossível de um jogo, o que você faz? Pesquisa, assiste um vídeo, vê alguém explicando, tenta entender o que fez de errado. Você acabou de estudar. Quando você resolve aprender a editar um vídeo, você assiste o tutorial, erra, volta, tenta de novo, aprende um atalho novo, aprende um efeito novo. Isso também é estudo. Quando você termina uma série, um anime ou um jogo e fica tão curioso que vai pesquisar teorias, histórias escondidas ou detalhes que ninguém percebeu, você está estudando. Quando aprende uma receita, aprende uma música, aprende a desenhar ou quando aprende a conversar melhor. Quando você aprende até a economizar dinheiro, tudo isso é estudo, porque estudar não significa decorar matéria. Estudar significa aprender alguma coisa que você não sabia antes. E talvez seja justamente aí que esteja o maior problema. A escola fez muita gente acreditar que estudar é sinônimo de sofrimento. Provas, nota, pressão, ansiedade, decorar conteúdo, mas aprender é uma das coisas mais naturais que existem. Na verdade, você fez isso desde o dia em que nasceu. Quando um bebê nasce, por acaso ele sabe andar, falar? Ele reconhece as pessoas? Não. Ele não sabe nem segurar uma colher. Não sabe absolutamente nada. E mesmo assim, alguns anos depois, ele anda, corre, conversa, escreve, lê, reconhece centenas de pessoas. Tudo isso aconteceu porque ele aprendeu, ou melhor, porque ele estudou o mundo ao redor dele, observando, errando e tentando outra vez, sem nem mesmo perceber. Percebe como aprender sempre fez parte da nossa vida? A escola só organizou um processo que o ser humano já fazia naturalmente. E talvez seja por isso que eu acho engraçado quando alguém diz: Estudar não serve pra nada. até porque essa pessoa também estuda. Até mesmo aquele cara da sala que diz: eu não preciso disso, vou entrar pra vida do crime. Mesmo ele vai precisar aprender, vai precisar observar pessoas, entender regras, criar estratégias, saber em quem confiar, aprender com os erros dos outros. Porque até para viver errado, você iria ter que aprender. E isso é quase irônico. Você pode fugir da escola, pode largar um curso, pode até dizer que odeia estudar, mas você nunca vai conseguir fugir do aprendizado. Porque aprender é sobreviver. Imagina um ser humano que nunca aprendesse nada. Ele não saberia atravessar uma rua, não saberia nem cozinhar ou falar. Como que ele trabalharia? É exatamente aprendendo que qualquer habilidade nasce. Ninguém acorda sabendo. Todo mundo começa sem saber absolutamente nada. Então, talvez a pergunta nunca tenha sido: eu gosto de estudar? Talvez a pergunta certa seja: o que eu gosto de aprender? Porque quando você encontra alguma coisa que realmente desperta sua curiosidade, você nem percebe que está estudando, você simplesmente continua pesquisando. E é nesse momento que aprender deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma vontade. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando em muita gente. Não é gostar de estudar, é descobrir algo que você queira aprender. Eu continuo odiando estudar, ou pelo menos eu achava que odiava. Hoje eu percebo que talvez eu só odiasse a ideia que criaram sobre essa palavra. Até porque, no fim das contas, sempre que eu fico curioso, eu pesquiso alguma coisa, tento melhorar em algo e tô estudando. Você também. Aliás, enquanto assistia esse vídeo, você estava fazendo exatamente isso, aprendendo sobre o estudo. Isso é irônico, né? Aprender sobre o estudo. E isso é interessante porque, como eu disse, o estudo nunca foi um lugar. Ele é, na verdade, um comportamento. Se esse vídeo mudou, nem que seja um pouquinho a forma como você enxerga essa palavra, então ele já cumpriu o seu objetivo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. E se você gosta de vídeos que fazem a gente olhar para coisas comuns de um jeito completamente diferente, pode se considerar inscrever no canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.